do Diego, Paula. Vamos falar do Diego. Nossa, eu fiz muita anotação. Ele tem um mapa. Ai, nossa, se eu falo que eu tenho até vergonha de mostrar, porque é muita bagunça que eu faço. Eu penso muito rápido, eu escrevo muito rápido. O Diego, ele tem algumas questões interessantes, né? Eu não conhecia muito, conhecia assim, a gente via em Olimpíadas quando tinha essas coisas, né? E assim, ele é uma pessoa que eu já vejo que ele nasce com a energia do número 4, então provavelmente, por mais que ele não seja, tá? Ele se sente responsável pela família. Sabe aquele filho que, eu preciso trabalhar para ajudar minha família? Ele pode até não ser a base da família, né? Geralmente é o pai ou a mãe, mas ele se sente nessa responsabilidade, ele trouxe isso com ele. Ele é um geminiano. Aliás, assim, quando eu tinha feito lá o mapa do Big Brother, eu achei que ele ia se mexer um pouquinho mais perto dos outros, porque que nem a Graciane, ela se destaca porque ela tem aquele jeitinho dela, mas ela é neutra, né? Ela não arruma muita briga, tá ali, né, no meio de campo. Ele não, ele já é um geminiano com lua em escorpião. Então, assim, eu acho que ele tá se segurando muito lá dentro. Eu também acho, viu? Porque a Assistindo. língua dele, eu não tô assistindo, você tá assistindo? Eu tô. A língua dele, ele deve estar desse tamanho dentro da boca, aguentando. Porque ele tem a língua um pouco mais ferina, ele fala, né? Mas, assim, no geral, quando eu pego o mapa dele, tem muita coisa boa. Mas, por exemplo, aqui eu peguei que ele deve ter tido uma infância muito difícil, mas muito difícil. Não é nada assim de apanhar, nada disso. Mas assim, uma infância assim pesada, sabe? Que ele talvez teve, não sei se foi a cobrança dele de treinador, alguma coisa assim, mas a infância dele foi muito triste para ele. Ou porque ele segurava uma informação. Ele é assumidamente gay, né? E para o que ele fazia, né, que é o esporte, a ginástica, eu acho que é complicadíssimo, porque tem que dividir vestiário, essas coisas, deve ter alguma complicação nesse sentido. Então, foi uma coisa que ficou aqui entalado nele muito tempo. Aliás, ele mestre nisso, né? Mestre em não falar. Apesar de ser um geminiano, gente, como que é triste para um geminiano não falar, ele precisa falar. Então, assim, ele só foi se assumir mesmo, para ele mesmo aos 19 anos, e para a família e para todo mundo aos 33. Então, quer dizer, ele teve que segurar muito tempo isso. Então, assim, pode ter sido assim que até os 30 anos, até ali o retorno de Saturno, 27 anos, deve ter sido muito difícil para ele, porque imagina, eu tenho que ser assim para o pessoal, para a sociedade, mas eu sou um super ginasta, ele sempre foi muito bom, isso a gente não pode negar, ele tem meio de céu em touro, então obstinado, eu acredito que não, eu vou, foco e vai, e termino o que tem que fazer. Aonde aparece aqui, do norte dele, que é o que eu sempre falo, né, que fala do nosso caminho, né, o que a gente deve seguir, para ele realmente é o esporte. O dele é o nodo norte em Áries, bem na área do corporal. Então, eu acredito que ele não deva, se eu pudesse dar um conselho para ele, parar, ou, por exemplo, querer virar um artista ou alguma coisa assim. Ele continuar fazendo esse trabalho com as crianças pequenas, porque esse é o caminho dele, ensinar, pegar aquelas crianças que são super carentes e levar para esse caminho. É mais ou menos isso a missão de vida dele, tá? A missão de vida do Diego. Participar de projeto, treinar, muito bonito. Outra coisa também que ele não tem é impedimento no amor. Então, acho que em breve aí vamos ver ele namorando, sério, casado. Agora a gente vai falar sobre o ascendente dele, que é em Leão. Eu acho que quem conhece um pouco de signo fala, por que eu achei que o ascendente dele era em Leão? Ele é muito preocupado com a imagem, né? Tá sempre
Muito perfeito. É o ascendente em leão, gente, que é sempre tá Hum. bonito, bem arrumado. O cabelo não tem um fio fora do lugar. Eu falei: "Ai, quem me dera ter ascendente em leão". Olha como o calor já tenho que prender o cabelo. Então, ele tem essa questão, e uma das coisas que me chamou muita atenção do Diego, assim, que eu fiquei até meio assim, é que ele tem problemas com amigos, com amizade. Ele tem uma estrela que ela chama Betel e fica bem na casa das amizades. Então, assim, eu acho que ele não tem amigos muito fiéis, amigos que continuam com ele, permanecem, dão voto de confiança, entende? Uhum. Então, assim, ele tem esse desafio aí com os amigos, com a infância. Eu acredito que ele se dê muito bem com a mãe dele. Ele deve ter uma ligação especial com a mãe, não que não tenha com o pai, deve ter também. Mas, assim, é uma pessoa que tem, assim, uma tristeza muito profunda dentro dele. Não que ele vá fazer besteira ou que seja incentivado para isso, mas ele tem umas coisas assim, por exemplo, Mercúrio num grau 22 em Câncer na casa 12. Eu não gosto muito desse posicionamento, porque muitas vezes pode indicar que a pessoa pense em besteira, pense em tirar, em se retirar do então, assim, ele tem algumas questões, mas ele tem o Júpiter em Peixes, que dá uma espiritualidade muito grande, isso deve segurar ele. É uma espiritualidade, a dele, um pouquinho diferente, porque a casa 9 dele, por exemplo, é em Áries, que é a casa 9 que fala da espiritualidade. Então, eu acredito que ou ele é muito católico ou ele é evangélico, por exemplo. Ele não tem essa coisa de acreditar muito em outras religiões ou em alguma coisa alternativa, ele é um pouquinho mais cético nesse sentido. Aliás, Netuno, né, que é o deus da espiritualidade, eu falo que é o da confusão, dele é Capricórnio, então ele tem o pé bem no chão, e se tiver alguma questão espiritual, ele tem que ver, aí ele pode até acreditar, mas bem São Tomé, não acredita em nada, bem, às vezes, se ele não for super católico ou evangélico, provavelmente é ateu, porque dificilmente acredita em alguma coisa entre o céu e a terra. É Uhum. uma outra questão, né? E acho que a gente vai esperar um pouquinho mais aí do Diego, ele continuando. Ele não está com posicionamento de ganhar, eu vou falar logo a verdade, tá? Quando eu olho a Ah, tá. revolução solar dele, ele não tem um posicionamento para ganhar o Big Brother, ele tem para chegar muito longe, isso ele tem. Aliás, para chegar muito longe. Mas eu não sei quanto tempo ele vai segurar a língua na boca, não, gente. Acho que já já ele explode. A gente não sabe, né? Porque eu não lembro quem comentou comigo que eles até treinam agora para entrar no Big Brother, né? É, tem uma coach, uma pessoa que treina eles, Que treinam particular, né? eles, Quem que é? para eles não surtarem ou alguma coisa assim. Então, por exemplo, agora a Lua entrou em Escorpião, então tá a Lua fazendo conjunção com a Lua dele. Então, esses próximos 2 dias, por exemplo, pode ser bem tenso para ele, sabe? Ele tem que segurar. Hoje que tem jogo da verdade ou foi ontem? Foi ontem o Sincerão, mas ele não O participou, sabe? É só quem tá no paredão, assim, os Ah, protagonistas da semana. Ele entendi, não tava entre entendi, eles. entendi. Ai, seria muito interessante colocar ele hoje, eu acho que até iria assistir, porque imagina, ele tá com a Lua fazendo conjunção com a Lua, deve estar. O bom é que essa Lua que ele tem em Escorpião, apesar de deixar a pessoa um pouco emocional, né, ele dá também um lado um pouco mais frio, calculista, então ele consegue ter estratégia melhor. A gente pode ver isso nos campeonatos que ele participou e essas coisas, então ele consegue ver com frieza um pouquinho mais, ver do lado de fora que eu falo, não é ver com frieza, né? Porque quando você está numa situação, você fica afundada nela, você não consegue ver sair. Ele não, ele tem a capacidade de sair. Espera aí, não sou eu, deixa eu ver o que eu faria e consegue ter essa frieza, né. Não é todo mundo que consegue, principalmente quem tem lua em escorpião, mas ele tem um grau aqui 17 que ele consegue fazer isso, né. O posicionamento do sol dele que está atrapalhando ele um pouquinho, então assim
Talvez ele não ganhe por conta disso, porque ele está com posicionamento de sol na 8, então é, tira um pouco da sorte. Por exemplo, se ele demonstrasse, porque eu acho que ele está evitando demonstrar vulnerabilidade, né? Ele está tentando ser forte. Eu não sei, você que assiste, você confirma isso? Sim, Sim. ele começou assim, parecia que ia entregar tudo, sabe? Ia ser o participante. E aí parece que depois ele deu aquela segurada, ele murchou. Aí agora não tem aquela pessoa que, sabe, que ia se destacar. Agora ele deu aquela murchada. Eu acho que, igual você falou, ele está se controlando mesmo. Ele está se controlando porque ele não está aguentando, gente. O Uhum. mapa dele não é essa pessoa. Então ele fala, ele não é aquela pessoa que bate a mão na mesa e briga, mas é aquela pessoa que fala, sincera, sabe? E ter que ficar segurando. É aí que tá, né? Então, assim, vou falar a verdade. Se ele conseguisse demonstrar a realidade sobre ele, talvez ele teria muita chance de ganhar, tá? Ele tá com meio do céu em câncer. Então, assim, se ele conseguisse demonstrar essa vulnerabilidade, mas eu acho que é uma coisa que ele não consegue, porque ele não podia fazer isso. Acho que o cérebro dele é meio. Tem que ser assim. Porque ele já não podia. Imagina você com seu opositor demonstrar vulnerabilidade quando você está num jogo Uhum. de que ele lá competia. Então é uma coisa que deve estar dentro dele, não posso mostrar, e está se segurando, se segurando, se segurando, não está mostrando quem ele é uma ótima pessoa, gente. O mapa dele é lindo, ele é uma pessoa muito boa. Se eu pudesse dar conselhos para ele, eu falaria, ó, vai participar de projeto, treinar crianças carentes, ele vai ter sucesso, receber apoio, porque o lugar dele é mais ou menos esse, sabe? Não é com a galera, não é ser artista, não é ser nada disso, que pode confundir ele um pouco por ele ter ascendente em leão. Então Uhum. pode confundir ele um pouco por causa da vaidade, né? Tem uma vaidade, tem isso, né? Ele tem muita vaidade. Nossa, para mim ele tem um rosto perfeito, assim, ele não tem nada fora do lugar. Eu até acho super legal isso. Pessoa boa, ele tem estrelas de muita sorte, apesar de ter a Bethel nesse lugar, os amigos devem passar rasteira nele, ele deve contar coisa, fazer fofoca, então, assim, ele tem um pouco um problema com amizades, ele não consegue manter as amizades, mas ótima pessoa, pessoa muito querida, mas ele deveria demonstrar quem ele é, porque ele não está sendo quem ele é, então, é muito provável que isso não dê certo para ele, aí só estratégia não vai funcionar para ele no jogo, então boa sorte. E ele também está um pouco desanimado, ele está com falta do elemento fogo, que dá, sim, não dá aquele impulso para a gente conseguir as coisas. Então, muito, muito triste, assim, porque ele merecia, viu? Ele é uma pessoa muito boa, do bem, pessoa do bem, gosta muito da família, mas, infelizmente, está desse jeito, né? Tem alguma pergunta sobre ele, Ô, André? Paula, e o pós-BBB dele, assim, vai se dar muito bem? Abrir as portas para ele? É, vai ser favorável pós-BBB ganhar dinheiro? Poxa, André, não vai ser ruim não, tá? Principalmente, assim, com viagens, ele vai fazer bastante, tem principalmente no amor, talvez, aí, que se ele estiver sozinho, parecer uma pessoa bem bacana, revolucionando, assim, a vida dele. Mas assim, não tem assim grande sucesso para ele não, tá? Vai ter bastante sorte, muita viagem, mas aí, por exemplo, falar que ele vai ficar, por exemplo, igual a Bia, eu vou falar dos recentes, tá? Porque assim, quando eu comecei a assistir Big Brother, tem bastante deles, né? Tipo, Sabrina, a Grazi, né? Muita gente se destacou com ele, não. Vai ficar quietinho, não vai aparecer muito, vão ter algumas, mas ele, do jeito que ele está se demonstrando, não. Se ele mostrasse, ó, o Diego tá aqui, esse aqui é o Diego, ai, muita coisa boa para ele. Infelizmente, essa coisa dele segurar, de não demonstrar quem ele é triste por conta disso. Aí vai a famosa planta, vai acabar ficando de planta lá, vai perder a graça, né? Que pena, né? Tem a oportunidade e não está mostrando o que deveria mostrar, né?
É uma É, pena. porque ele é É muito, isso. muito uma pessoa muito do bem, assim, muito muito bacana, muito legal. Uhum. Mas ele precisa demonstrar quem ele é, senão não vai dar É, certo. não vai dar certo, é. É isso mesmo. E aí o Tetão falou para você falar da Vitória Estrada, que está lá na semana que vem, a gente pode fazer o mapa dela, né? Aí falar tudo Vamos dela, fazer, né? vamos Uhum. fazer da Vitória Estrada, sim. Isso. Ela é atriz, né? Ela É já atriz, tem. várias novelas na Globo. Uhum. Vamos fazer Tá bom. sim, ó. Na semana Super que top. vem, então, a gente faz. Então, agora você quer falar do Papa? Vamos falar do Papa, esse querido. Completou aí 88 anos. Gente, 88 anos hoje não é velho. Não é velhinho, não é muito velho, né? É, Poxa, eu tem não gente sei, que vive até eu 90 tenho, e poucos, né? Quase 100. eu tenho uma impressão que as pessoas estão vivendo mais, né? Mas ele tá dodóizinho nessa semana aí. Ele acabou indo parar no hospital, acho que ele está internado ainda, né? Eu tentei ver alguma coisa, mas pelo que eu entendi, o Vaticano está blindando bastante essa questão. Eu acho que para ele descansar também, né? Porque deve estar muito ruim essa questão para ele. Ele é o primeiro Papa jesuíta da América Latina. A gente nunca teve, Uhum. né? Então, assim, é uma pessoa muito do bem, que pensa muito na humanidade. Ele nasce na energia do número 3. Existem 3 números que são bem espirituais na numerologia, que aparecem bastante para mim no mapa astral, que é 7, 9 e 11. Que aí eu sei que são caminhos espirituais, mas quando a pessoa tem o 3, ela é uma pessoa querida, ela é comunicativa e é ligada a Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Que Então, legal. a gente já sabe que ele tem uma ligação muito grande com o divino, né? E quando eu fiz o mapa dele, fiquei assim, mais encantada ainda. Nós, nos grupos que nós temos de astrólogos, eu consegui o horário de nascimento dele, porque não tinha essa informação. E ele nasce com ascendente em câncer. Geralmente, quem tem ascendente em câncer, ele meio que nasceu para cuidar, tem bastante sensibilidade. Mas o que mais me chama a atenção é a lua dele, que faz conjunção com Vênus com Aquário. Na casa 7, que é a casa dos casamentos. E aí é mais ou menos como se ele realmente fosse casado com a humanidade. Então, assim, Olha, é muito bonito. Gente, ai, eu queria muito, assim, conseguir mostrar para vocês o mapa, o desenho, explicar, porque é muito bonito o mapa do Papa Francisco. Na verdade, chama Jorge Mário, né? Acho que muita gente não sabe, mas o nome dele não é Francisco. O nome dele é Jorge Mário. Ele nasceu em Buenos Aires, ele é argentino. E é muito legal isso, porque por mais que ele fugisse disso, ele ia acabar ou trabalhando como indigenista ou alguma missão, missionário, ele não ia conseguir fugir disso, porque é muito espiritual. Ele tem o Saturno dele também é em peixes, bem na casa 8, então ele é uma pessoa que teve uma vida um pouco sofrida, para ele não foi fácil, mas é extremamente espiritual, extremamente, muito. E engraçado que a casa 6 dele, que é o nosso, a casa 6, ele fala da nossa saúde, fala também do nosso dia a dia. O dele, inclusive, mais uma vez, o Nodo Norte, que vai falar da sua missão de vida, né? O dele é em Sagitário junto com o Sol. Então, assim, bem na casa 6. Então, o negócio dele realmente é levar a paz para o mundo, levar a religiosidade para o mundo, né? No caso dele, o respeito pelas outras religiões, que ele tem muito, 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 muito respeito. E a filosofia, na verdade, ele tem mais a filosofia dentro dele do que, por exemplo, a Bíblia. Ele é uma pessoa muito, muito do bem e pensa muito na humanidade.
exemplo, quando a gente pega um mapa que tem a casa 7 em Capricórnio, leva esse tipo de compromisso muito a sério. E quando eu falo que a Lua faz conjunção com Vênus bem nessa casa, que pensa na humanidade, que é casado com o mundo, é o que ele leva realmente a sério. Então, assim, gente, eu fiquei assim, eu falei: "Gente, é o mapa de um papa mesmo". Aí, É quando você interessante, né? fica é muito interessante, o mapa dele é lindo, o mapa dele. Talvez ele tenha tido também uma infância muito difícil, mas foi uma pessoa que escutou todo mundo. Então, quando a gente lembra de Jesus, por exemplo, que Jesus andava com os bandidos e com as prostitutas e com as pessoas que eram rejeitadas pela sociedade, o Papa, desde muito novo, escutou essas pessoas. Então, ele talvez tenha tido um trabalho social, alguma coisa, muito jovenzinho, bem jovenzinho lá, bem pequenininho, e foi escutando o que essas pessoas tinham para falar. E então ele é uma pessoa, assim, bem ligada realmente a Jesus. Gente, é muito bonito o mapa dele. Quem tiver oportunidade, gostar de estudar astrologia, estude o Papa do Mapa do o ma o mapa do Papa, nossa, quase que eu não sei, porque é muito bonito o mapa dele, realmente muito lindo. E daí vamos falar agora da saúde dele, né, e como que é o ano deles. Você tem alguma dúvida do mapa dele? Você Não, tem alguma não, pergunta para fazer? não, Então, acho que pode eu fui falar. bem esclarecida, né. E é engraçado porque, assim, na roda astrológica, também esqueci de falar sobre isso. Na roda astrológica, quando a gente olha o mapa, tem gente que tem signos interditados no mapa. E ele tem um signo interditado que é Áries. Então, assim, ele não é da briga, ele não briga, ele É uma pessoa escuta de muito as paz pessoas. mesmo. Ele é da paz mesmo, pessoa muito da paz. Então é interessantíssimo, quem tiver a oportunidade de olhar o mapa dele, muito interessante, muito bonito também. E quando eu vi a questão da saúde, por exemplo, aí eu fiz a revolução. A revolução, que é o retorno solar, a gente fala sobre o ano da pessoa, de aniversário a aniversário. Então, nós vamos dar o parabéns para a pessoa e é ali que começa o ano dela, o réveillon dela no aniversário. E quando eu pego o mapa de revolução dele, não assusta não, sabe, não tem muitas coisas, mas tem uma que chama bastante atenção. Se fosse para uma mulher, que ele está com a lua em câncer na casa 6, eu ia falar: "Olha, está na hora de ir no médico, né, que cuida da saúde feminina, está na hora de você fazer os exames", mas quando é para os meninos, ele rege essa região aqui, que é do seio, aqui do peito, da garganta, do tórax. Então, já é um alerta, essa lua ali nessa casa, então, já um alerta aí para a saúde dele, né. Porém, quando a gente tem uma situação de crise com uma pessoa, inclusive, eu até gosto de falar, quando eu faço o mapa das pessoas, geralmente é assim, gente, 20% vem para autoconhecimento. Geralmente as pessoas vêm fazer um mapa ou para direcionar, ou porque está meio perdido, ou porque quer saber um pouco mais o que que faz, mas assim, geralmente é para uma direção. Geralmente é para isso ou porque está em crise. Então, quando a pessoa vem me procurar e eu vejo que ela está em crise, eu já olho outros cálculos, como, por exemplo, um cálculo que a gente é medieval, que a gente chama Firdárias. A Firdária é um cálculo um pouco medieval, quando você olha a tabelinha que sai lá, parece fácil, mas você tem que confrontar com o mapa da pessoa. Então, o Papa, ele nasceu à noite. Quem nasce à noite tem um Saturno mal aspectado. Então, o ano passado, quando a gente já entrou em Saturno, foi no ano de Saturno mesmo, para ele já ficou difícil. Quando entrou lá em março, já começou a ficar complicado. Só que aí eu fui olhar as firdárias, né? Nós temos várias firdárias que
e falam sobre tempos da vida bom. E ele, infelizmente, quando foi em 17 de dezembro de 2020, ele entrou em uma das firdárias mais difíceis, que é para ele é a Saturno, que o Saturno dele é ruim, porque ele nasceu à noite. Então, desde 2020, a questão da saúde está pegando para ele, tá? Foi ali aos 84 anos, quer dizer, ele viveu muito bem até ali. Aos 85, exatamente, no dia 7 de fevereiro de 2024, que foi o ano passado, ele entrou na firdária mais tensa que tem. Então, assim, eu já tinha visto algumas questões com ele desde outubro, que o Papa está muito pesado. Quando foi em fevereiro, já entrou nessa firdária, que é a firdária de Saturno com Marte. Só Jesus na causa, acho que todas as viagens dele foi difícil, até para comer difícil, tudo fica difícil, tudo fica meio nebuloso, ruim. Ninguém entende o que ele fala A, a pessoa entende B, muito, muito complicado. Ele entrou nessa firdária mais tensa, que foi agora em fevereiro do ano passado. E, assim, conforme o tempo foi passando, ele como uma pessoa muito espiritualizada, né, muito ligada ao divino, talvez foi segurando as coisas. Mas quando foi em dezembro, que provavelmente foi a época que ele levou um tombo, ou ele viu a morte de perto, tá? Que foi lá no dia depois do aniversário dele, ou um pouquinho antes. Eu acredito que foi um pouquinho antes. Ou ele levou um tombo. Sabe quando você fala, nossa, quase morri agora? E aquilo ativou algumas coisas dentro dele. Então, a saúde emocional caiu e caiu a imunidade. De novo, assim, quando você tem esse tipo de coisa, você acha que é forte, imagina, levanta, sacode poeira, dá volta por cima, mas o seu emocional tá lá gritando. Então, não tá adiantando. Baixa a imunidade e fica doente. Então, ele teve alguma coisa nesse sentido. Então, assim, as coisas vão ficar muito difíceis para ele, começaram a ficar muito difícil, desde o começo desse mês, que foi ali por volta de 5 de fevereiro, mais ou menos, que aí vai nas progressões, né, que a gente vai fazendo as contas no mapa astral. E assim, gente, aqui chegou o fim da linha para ele. Tá? Um milagre pode acontecer? Pode acontecer. Ou se pode, ele está passando por trânsitos de Netuno, que pode acontecer um milagre, e ele realmente ficar vivo. Mas até 4 de setembro de 2025, ou é o fim, em algum sentido, ou ele vai pedir a renúncia, porque ele não fica mais ele não fica mais como Papa. Então, assim, com muita sorte, se ele passar por essa firdária, que é a mais difícil, desafiadora na idade dele, é a mesma firdária que o Silvio Santos passou, tá? Para vocês terem ideia, é a mesma firdária, é a mesma. Não, muda pouca coisa e o mapa de cada um é de cada um. E com Plutão em oposição a Plutão nos trânsitos dele, assim, só um milagre vai salvar ele na vida, mas assim, o papado ele entrega, ele renuncia, porque ele não vai aguentar, já está muito pesado para ele, eu não sei como ele já não entregou, né, porque está realmente muito pesado, mas agora com esse trânsito de Netuno que entrou, que está abalando o emocional dele, então assim, ele viu alguma coisa muito de perto e isso quase que fez ele se entregar, né? Já isso. Então, infelizmente, assim, a gente não. Acho que é questão de dias para a notícia. Eu não sei se for para ele renunciar, se ele espera até setembro, mas assim, até setembro pode ser que ele tome um posicionamento nesse sentido, mas assim, aqui chegou realmente o fim da linha para ele. Ele não, infelizmente, assim, porque eu acho que a gente não vai ter um Papa tão bonito como a gente tem agora. Entendi. Ô, Paula, embora ele é papa, né, ele poderia ter seguido, acho que, por outra profissão, outro caminho. Você viu, assim, que teria possibilidade dele ter tido filho ou isso estava descartado para ele?
Ai, estava famílias. descartado. Estava É, muito descartado. Aliás, se ele tivesse filho, provavelmente ele ia ter que lidar com as perdas desse filho, tá? Ele tem uma Lilith em Escorpião na casa 5. E isso poderia, por exemplo, é aquele casal que fica tentante, não consegue, ia acabar adotando, né? Porque ele tem uma humanidade muito grande, assim, ele ia acabar nesse sentido. Mas, assim, muita atenção com os filhos, muita preocupação. Então, assim, aquela pessoa que tem 3 filhos e perde os 3 para acidentes, essas coisas. De alguma forma, intuitivamente a pessoa fala: "Não, melhor não", sabe. Eu acho que muitas pessoas, assim, eu converso com muita gente, né, André, ela recebe intuitivamente mesmo: "Não vai dar certo, eu vou ser uma mãe muito difícil, eu sou uma pessoa que" tem gente que assume: "Eu sou egoísta, não vou", e no caso dele, ele ia ter que lidar com essas perdas, muito difícil para ele, se ele tivesse filhos, então, assim, não estava, realmente não estava. E se ele tivesse um relacionamento, assim, extremamente frio, aquele vou casar para agradar minha família ou alguma coisa assim, sabe? Ou por questão prática. Ah, eu gosto da pessoa, tá bom, vou ficar com ela. Tá tudo certo, a gente se dá bem. Mas assim, não, realmente não tinha casamento. E uma situação difícil com os filhos. Ele poderia ter vários, mas ia ter situações difíceis, sabe? Aqueles filhos que dão trabalho, que usam drogas, que podem morrer, pode um monte de coisa. tá. E ele parece assim que ele não é tão conservador, assim, é uma mente mais aberta, né? Você percebeu isso fazendo o mapa? Sim, É. sim. É a casa 9 dele em peixe, gente. Então, assim, na verdade, ele é conservador sim, tá? Ele é muito conservador, ele é muito centrado quando se trata da vida dele, mas ele tem a questão do respeito. Ele respeita muito o outro. É que nem eu falei, ele é aquela pessoa que desde pequenininho ele ouvia o outro lado, as pessoas, principalmente as rejeitadas pela sociedade. Como que a pessoa chegou ali, como que a pessoa. Então, assim, sem julgamento. E ele não é uma pessoa que goste de ostentação, de mostrar, ai, sabe, essa deslumbre. Tanto que eu acho que ele cortou um monte de coisa quando ele entrou, ai, não precisa disso, ele é muito simples, uma pessoa muito simples no ser dele. Então, exatamente isso, ele respeita muito quando a questão do outro, ele vê o ser humano, ele não vê as condições, como vive, o que faz, o que quer fazer, então ele respeita o ser humano, então isso é importante. Então não é que É, ele é conservador sim, aliás bastante, tá, é. muito mais do que se pensa, ele tem Júpiter em Capricórnio, ele tem bastante, bem conservador, mas ele respeita, tem respeito, aprendeu, viu, não nasceu não, ele aprendeu. Uhum. Ele entende acho que o lado da outra pessoa, né? Não é aquela Sim, ele pessoa entende o lado que da é, outra é pessoa. preto no branco, não. Pode ter outras variações, digamos assim, né? Pelo que eu vejo, Porque né? não chega. Se a pessoa não for conservadora, se a pessoa não tiver a mente alinhada com o catolicismo, não chega onde chegou, né, gente? Tem que ter, Uhum. na verdade, assim, ele tem uma flexibilidade, ele tem mas ele é conservador. Não chega, gente. Não, você não vai chegar ao papado se você tiver uma mente, ai, tá tudo oba-oba, tá tudo bem. Não chega. Isso é Uhum. Tá bom, uma questão. tá. Então é isso, Paula. Você quer falar teus contatos do seu mapa astral para quem quiser Sim! fazer? Tem agenda aberta? Pode falar. A agenda está aberta, gente. Tá um pouquinho assim, essas próximas semanas está um pouquinho cheio, mas temos horário ainda, eu encaixo. Tem uma coisa que eu preciso falar aqui também, tá, gente? Tem alguns dias da semana que eu atendo à noite, porque o pessoal que trabalha de dia, eles não têm oportunidade, às vezes, de fazer. Então, eu flexibilizo a minha agenda para atender no período da noite. Então, entre em contato aí que a gente marca, tá? Eu não tenho problema com isso. Pelo menos 2 ou 3 vezes na semana eu abro à noite.
Para o pessoal que mora fora do país também, que tem o problema do fuso, então eu flexibilizo a agenda, tenho muito disso. E marque seu mapa para autoconhecimento, para você se ver melhor, se olhar, direção, ver o que tem de bonito no seu mapa, ver a sua missão de vida, que é muito importante. Às vezes a gente está lá dando muito em ponta de faca e nossa missão de vida é outra. De repente você descobre aí talentos que você nem sabia que tinha, porque você não teve contato. Então, assim, tem tudo isso no seu mapa, é só ter nome, data de nascimento, hora de nascimento. Também quem não tem hora, eu sou uma das poucas astrólogas que fazem retificação, então eu consigo fazer para a pessoa olhar. E é isso, preço super acessível, tem parcelamento também para quem precisar. E agenda aberta, gente, vamos aproveitar aí, preço muito bom, super acessível. Tá bom, ó, então tá aqui embaixo ó, os contatos da Paula, o WhatsApp para entrar em contato, o Instagram dela, @PaulaAlquimista com 2 L's. Então tá aí, quem quiser entrar em contato, fazer seu mapa, ficar sabendo tudo da sua vida, o que pode melhorar, o que caminho seguir, né? Então tá todos os contatos da Paula, aí fica fixado embaixo do vídeo. Então é isso, Exatamente. Paula. Te agradeço todo mundo que assistiu. Na terça que vem a gente está de volta, né? Na terça que vem a gente está de volta. Uma das pessoas eu vou acatar, tá, André? Vamos fazer da estrada? Vamos fazer da Da Vitória Vitória Estrada. Estrada, E isso. aí o E aí, outro, o que você pode deixar? se surgir algum nome aí que está em evidência na mídia, né? Aí a gente faz o outro Exatamente. nome, né? Isso, se cuida aí o pessoal, pede livramento, principalmente quem tem que andar de avião. Gente, o avião tá tenso. Mar também, cuidado essa semana aí. Mas, assim, no mais, eu vi que muitos signos são com sorte. Vamos aproveitar essa semana aí, descansar, aproveitar, tá bom? Tá bom, Pelo menos então notícia boa, né, André? Porque é, ultimamente. é isso mesmo. Tá bom, Obrigada, então. André. Obrigado, Paula. Obrigado a todos aí, gente. Até a próxima, então. Tchau, tchau. Tchau.